Que coisa feia, hein, senhor pastor? Chamar Jesus de mentiroso? Não, pastor, olha a heresia. Os ateus fazem isso porque eles são hereges. Mas um pastor, um homem de Deus, chamar o próprio mestre de mentiroso, ainda lendo a Bíblia falando que a passagem que Jesus deu um tiro no pé? Que absurdo! Nós vamos a Mateus capítulo 24, que é o capítulo em que Jesus fala exatamente do fim dos tempos e da volta dele. Ele diz assim no verso 34, eu vou ler para você. Lê aí. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Certo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele está falando de qual geração? Esse texto, assim, num primeiro momento, parece que Jesus cometeu um erro crasso aqui. Como é que é? Pior do que isso. Isso que eu faria de Jesus um falso profeta. Eita! A Bíblia diz que uma das características de um falso profeta é quando ele faz uma profecia e ela não se cumpre. Como é que é? Isso é verdade, senhor Rodrigo Silva. Quando aqui, ó, Deuteronômio 18, 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele, ou seja, não o respeite, porque as profecias dele não vêm de Deus. A própria Bíblia diz que uma das características de um falso profeta é quando ele faz uma profecia e ela não se cumpre. É quando ele faz uma profecia e ela não se cumpre. Eita. E aparentemente Jesus deu um tiro no pé aqui. Ele falou da volta dele. Se você olhar os versos anteriores, estão falando da volta de Jesus. Como se daria a volta dele, o cerco a Jerusalém, a aparição dele nas nuvens com poder e grande glória. E aí ele fala, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. O problema é que aquela geração que escutou essas palavras já passou, já morreram, já viraram farinha, não tem mais nem um fragmento de osso de qualquer um daqueles. Ou seja, Jesus mentiu. Jesus falou, esta geração não passará sem que tudo isso se cumpra. A gente fala isso aqui direto, mas vem falar que a gente está fazendo heresia. Os crentes aqui nos comentários falam que nós somos herege, que Jesus vai estar guardando o que é nosso para nós e que nós vamos pagar no juízo final. E agora, vai falar isso para o Rodrigo Silva? Ele leu a passagem de Mateus, pessoal, deixou bem claro. Não passará esta geração. O que é esta? Não é essa, é diferente. Esta está sendo para um povo específico, para os apóstolos, para os discípulos. Não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. E passou, todo mundo foi embora, morreu, e não aconteceu absolutamente nada. Ou seja, ele falou aqui que Jesus deu um tiro no próprio pé, ou seja, agiu como um falso profeta. É a Bíblia e o seu pastor que está falando, crente. Não sou eu só estou lendo e colocando o vídeo dele para você. Tá bom? Quem que é herege aqui agora?